Hoje eu acordei com um espírito de rica e enquanto a conta bancária não alcança esse meu espírito, eu vou fazendo a maquiagem. Bom, eu estava navegando pelo Instagram esses dias e aí me deparei com aquelas maquiagens, sabe maquiagem de rica, assim, que a pessoa ela tá maquiada, mas é uma maquiagem mais discreta, em tons terrosos, ali no marronzinho, que fica aquela cara assim de tipo, olha como eu sou rica, não pego ônibus, eu nunca tô fedendo, eu só uso produtos caros, e aí me dá vontade de me sentir assim nessa mesma vibe. E aí eu vou fazer hoje com vocês uma maquiagem que, como a maioria dos meus tutoriais aqui, eu prometo que vai ser bem fácil de você conseguir reproduzir aí em casa, com poucos produtos, com poucos passos e que o resultado final vai ficar muito bonito, dá pra você usar aí numa festa, num evento especial. Então vamos lá, vou dar aquele zoom de sempre e a gente vai começar esse tutorial juntas. Deixa eu só já soltar um spoiler aqui, quem já me segue aqui no canal já conhece meu estilo, né? Eu não gosto de maquiagem muito pesada, principalmente quando a gente fala da pele, tá? Eu não gosto de pele rebocão. Então eu sempre faço uma pele natural e na maioria dos casos eu nem uso base. Eu não uso base porque primeiro eu sei que atualmente já tive algumas questões na pele, por exemplo, já tive alguns surtos de acne e aí eu usava um pouco mais de produtos de pele. Mas atualmente eu considero que eu não estou com nenhuma questão séria, então eu não sinto necessidade. Isso vai muito de encontro ao fato de eu não gostar de usar base, porque eu me sinto meio suja, eu não gosto daquela coisa pegando no meu rosto, tá? Então, essa vai ser uma maquiagem natural, mas se você gosta de fazer uma pele pesada, é só você pegar aqui o olho que eu vou fazer e faça a pele que você está acostumado a fazer, não tem problema nenhum. Eu vou começar passando primer de olhos, que eu sempre passo, porque eu tenho pálpebras caídas, ou gordinhas, ou cobertas, e se eu não passo um primer, a minha sombra, ela dura 5 segundos, tá? E não adianta passar corretivo ou base, nada do tipo, realmente precisa ser um primer. Às vezes nem o primer adianta, precisa ser um primer assim muito bom. Tanto é que eu uso normalmente ou esse aqui da Urban Decay, ou esse aqui da MAC, que eu comprei recentemente e tenho gostado bastante, porque esse aqui da Urban Decay, ele está custando assim um rim. Esse da MAC eu gostei bastante, é muito bom, mas ele não fica muito bom quando você passa corretivo. E esse aqui da Urban Decay eu gosto porque ele já tem um brilho. Gente, carros passando. Eu não sei o que acontece nesse bairro, eu tava até reclamando de manhã. Que aqui é a maior concentração de carros com escapamento barulhento e assim, não tem horário, tá? Eu tô gravando hoje, sexta-feira, 4 da tarde e passa. Já tentei sábado cedo, domingo cedo, de novo, assim, não adianta. Eu peço desculpas, eu comprei microfone, aprendi a fazer tratamento de áudio, mas assim, não tem como eu evitar. Se for esperar não ter carro com a porcaria do barulho do escapamento, não gravo vídeo nunca. Então, sinto muito, às vezes vai aparecer o barulho, porque assim, complicado, viu? Enfim, eu gosto desse primer porque ele tem um brilho, então eu passo ele bem aqui, ó, na dobrinha do meu olho, onde uma pele fica em cima da outra. E aí eu venho e dou uma espalhada. Tem que ser meio rápido, pelo menos com esse primer da Urban Decay e o da MAC também. Porque se você espera muito, ele seca e aí ele fica do jeito que você colocou. Você não consegue espalhar. E aí, consequentemente, quando você vem com a sombra depois, a sombra fica marcada ali onde o primer ficou grudado. Então, se você vai usar primer, faz isso, passa um, espalha, depois passa o outro e espalha. Eu também sempre reforço aqui que não é quantidade de primer que vai aumentar a durabilidade da sua maquiagem, pelo contrário. Se você passar muito primer, vai ficar feio, tá? Então, se o seu primer não tá segurando, ou as suas expectativas estão irreais, porque não faz milagre, ou B, você está passando muito primer, tente passar menos. Eu sempre deixo também um lencinho, alguma coisa aqui do meu lado, porque quando eu uso as mãos, eu vou me limpando depois. Agora eu vou fazer o que eu sempre faço, que é corrigir esta minha olheira, que infelizmente aqui no canto direito parece uma caverna, porque ela é profunda e escura. E como eu passo sombra aqui e eu tenho olheira bem onde eu passo sombra, preciso corrigir isso antes, senão depois fica feio a maquiagem, fica com um acabamento esquisito. Eu vou usar esta paletinha aqui da Makeup Forever, que eu sempre uso também. Primeiro eu vou passar esse tom salmão. O tom salmão, ele camufla olheiras amarronzadas, que é o meu caso, ó. E aí eu vou espalhar com esse pincelzinho aqui, que é um Duo Fiber da Oceane, que eu acho que nem vende mais, mas poderia ser com o dedo também. É que normalmente eu não tô no mood de espalhar maquiagem com o dedo.
Obviamente, ficou branco, né? Porque salmão não é o tom da minha pele. Aí agora eu venho e pego o corretivo que é do tom da minha pele e eu passo por cima também espalhando. Eu tô fazendo primeiro com um pincel língua de gato, que é para eu conseguir colocar bem pontualmente onde eu quero corrigir. E aí depois eu tô espalhando com esse pincel Duo Fiber. E eu estou fazendo agora aqui só no cantinho do olho, porque, como eu disse, vou passar a sombra aqui. Então eu preciso corrigir isto antes, e aí o resto da minha olheira eu vou corrigir depois, quando eu finalizar os meus olhos. Como eu tô fazendo uma maquiagem de rica, eu vou usar uma paleta de rica, que é esta Naked aqui, que é super antiga. Esta paleta é belíssima, ela tem tons neutros perfeitos. Eu vou começar com este daqui, que é o mais claro, e eu tô a fim também de usar maquiagens com brilho, tá? Então este aqui que é o mais claro, eu peguei um pincel aqui de esfumar, que é um pincel fofinho, e aí esse tom mais claro eu vou passar aqui no meu cantinho interno. Eu já vou subir aqui pra minha sobrancelha, porque eu gosto de fazer isso. Deixa eu pegar um pouco mais, porque não veio o suficiente. E eu vou passar também já aqui embaixo da minha sobrancelha. Então eu estou fazendo aqui, ó, como se fosse uma meia-lua, debaixo da sobrancelha, já pro cantinho interno. Debaixo da sobrancelha, já pro cantinho interno. Como é uma sombra clara e com brilho, se você não tem familiaridade de esfumar sombra, você vê que você vai conseguir super fácil. Justamente porque ela já é clara e ela já é com brilho, gente. Então, assim, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é usar esse tipo de sombra se você tá aprendendo a se maquiar. Agora, eu vou pegar, que chama Sidecar, que é um marrom um pouquinho mais escuro, também com brilho. E aí, eu vou passar essa sombra. A gente tá uma bagunça aqui em cima da minha mesa. Ah, eu dou uma batidinha assim, ó, pra tirar o excesso de pó da sombra que tá aqui no pincel. E eu evito que, primeiro, caia muita sombra no meu rosto. E segundo, que fique manchado caso eu encoste o pincel no olho. Sabe quando você encosta o pincel e fica difícil de esfumar? Então, pode ser porque veio muita sombra, dá uma batidinha. E aí, esta sombra eu vou começar já a passar aqui, ó, do cantinho interno também, porque ela é clarinha, até ali mais ou menos a metade do meu olho. Como ela também ficou bem clarinha, também não precisamos ter ali muito cuidado. Lembrando, vamos esfumar até o côncavo. Onde é o côncavo? Se você já assiste meus vídeos, você sabe que o côncavo é o ossinho do seu olho. E se você tem pouco espaço de pálpebra ou pálpebra caída, eu tô passando na pálpebra inteira, na verdade, tá, gente? Falei que ia passar até metade ali, tô indo na pálpebra inteira. Se você tem pálpebra caída ou pouco espaço de pálpebra, a pálpebra é do seu cílio até a sua sobrancelha, maquie-se com os olhos abertos. Se você fechar o olho, você vai perder a referência, porque uma coisa é a gente com o olho aberto e outra coisa totalmente diferente é a gente com o olho fechado. Eu gosto de puxar a sombra assim, ó, pra fora, pra sair mesmo. Não tem problema, porque isso também ajuda a alongar o nosso olhar, né? E para quem tem pouco espaço de pálpebra, isso também é ótimo e às vezes é necessário, porque se a gente não tem espaço, gente, a gente vai maquiar onde? Então a gente tem que sair um pouco ali do convencional mesmo, tá? Vocês vão ver que inclusive eu estou passando um pouquinho do meu côncavo, eu estou passando um pouquinho de tudo, porque é exatamente isso. Como é uma sombra bem clarinha e com brilho, não aparece muito o que eu tô fazendo, por isso que eu gosto também às vezes de usar esses estilos aqui de sombra. Agora eu vou pegar um pincel chanfrado, esse aqui, ó, que ele é cortado na diagonal e ele tem as cerdas juntinhas. E um marrom mais escuro, este aqui, ó, tá? O que eu vou fazer com esse marrom? Eu poderia fazer isso com um lápis, mas eu gosto mais de fazer com sombra. Eu vou passar ele bem aqui perto da raiz dos meus cílios. Quando eu faço isso, eu dou primeiro que nem sempre a gente consegue maquiar próximo dos cílios, quando a gente usa um pincel grande assim de esfumar, às vezes a sombra não chega ali. E segundo, que dá uma escurecida aqui perto da raiz dos cílios, dá uma impressão de que os seus cílios são mais cheios, então fica mais bonito, tá? Eu tô passando aqui toda a extensão, eu só vou deixar o cantinho interno aqui sem esse marrom mais escuro, porque eu vou passar uma outra cor depois. Ó, ficou assim. E aí eu já vou aproveitar esse mesmo pincel e essa mesma sombra, eu vou fazer a mesma coisa aqui na minha pálpebra inferior. Opa, a câmera tá focando na minha orelha? Pronto! Eu vou fazer a mesma coisa aqui na minha pálpebra inferior, também deixando aqui o cantinho interno sem sombra por enquanto. Eu gosto de puxar aqui o finalzinho, tá, gente? Mas isso é totalmente, assim, opcional, tá? Vai do seu gosto, você faça conforme você gostar.
Inclusive, eu não quero que fique um puxadão, então eu tô vindo com outro pincel de esfumar e dando uma esfumada um pouquinho maior. E aí vamos fazer a mesma coisa do mesmo lado. É bom também fazer isso com a sombra, ao contrário de você fazer, por exemplo, ou com lápis, ou até mesmo com uma caneta delineadora, porque a sombra também não fica tão marcada. Então, se você não tem tanta habilidade, você consegue fazer muito mais fácil. E a minha dica é, ao invés de você tentar passar tudo de uma vez, vai dando encostadinhas assim, ó. Uma encostadinha de leve. Encosta, levanta e encosta do lado. Sempre apoiando nos seus cílios, assim fica mais fácil do que você tentar fazer o traço tudo de uma vez. Eu também sempre gosto de maquiar aqui a pálpebra inferior, porque isso dá, assim, uma enorme diferença no olhar. Parece que seu olho é maior, abre o seu olhar, então dá um outro acabamento pra maquiagem. Eu vou pegar de novo com o pincel grande, esse mesmo marrom mais escuro, um pouquinho, e eu vou colocar aqui, ó, no meu cantinho interno, na pálpebra superior, e dar mais uma esfumada, porque eu quero aqui um pouquinho mais marcado. Eu vou trazer um pouquinho pro meu côncavo, para criar uma leve sombra também. E aí aqui no final, esfuma, 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 esfuma. Lembrando que esfumar é você passar o pincel repetidas vezes na mesma área, preferencialmente com a mão bem leve. Se você tiver dificuldade, é só você segurar mais longe no cabo do pincel, mais para fora no cabo do pincel. Se mesmo assim você não está conseguindo esfumar, pega um pincel limpo, se você tiver aí, e passa esse pincel limpo por cima, tá? Eu tô passando bem pra fora aqui dos meus olhos. Aí aqui no nosso cantinho interno eu vou pegar um outro pincel chanfrado, que é esse pequenininho, e eu vou pegar esta sombra dourada aqui e eu vou aplicar ela, porque eu acho que isso vai ficar assim, belíssimo. Eu vou fazer em cima e embaixo, só que eu quero bem mais intenso do que isso, então eu vou passar algumas vezes essa cor. Aí eu entro um pouquinho na sombra marrom que já estava aqui, pra ficar uma transição sutil assim, né? Pra não ficar marcadão. Tava dourado e aí ficou marrom e vice-versa. Quando essa parte eu achei que ficou perfeito. Vou passar máscara de cílios. Essa aqui é uma da Lancôme. E eu vou passar nos cílios em cima e embaixo. Parece que agora o pessoal tá ficando mais nervoso na rua, tá passando mais carro. Deixa eu tirar, às vezes cria umas bolinhas na máscara. Gente, se você tem facilidade de passar máscara de cílios, tenta passar aqui, ó, assim, na parte de cima, porque você dá uma limpada na sombra que caiu, mas só se você tem facilidade, tá? Se você não tiver, isso não vai dar muito certo. E aí eu fico aqui trabalhando meus cílios até eu me dar por satisfeita. Quando eu termino o cílio superior, eu gosto de pegar o que sobrou no pincel e aí com esse restinho eu passo aqui nos cílios de baixo, porque assim eu... Olha de novo, focando na minha orelha. Assim eu passo o rímel no cílio de baixo e ele não fica muito pedaçudo, fica um pouco mais natural. Agora sim eu vou terminar de corrigir a olheira, mas assim, normalmente quando a gente já corrige aqui o cantinho interno, nem há necessidade da gente corrigir o resto, porque na maioria das pessoas, de fato, a olheira fica aqui no cantinho interno. De qualquer forma, eu vou passar um pouquinho mais de corretivo. Eu vou pegar um pincel maior agora, esse que é o da Real Techniques, o 402. Esse pincel é muito bom. E eu vou pegar o corretivo do tom da minha pele e eu vou passar mais focado aqui no cantinho interno. E aí, com o que sobra no pincel, eu vou descendo aqui, ó, pra minha bochecha. Por quê? Se a gente camufla aqui o centro do rosto, você pode fazer isso com a base, inclusive. Dá a impressão de que meio que todo o rosto está corrigido, porque aqui é a área que está em evidência, né? Então eu vou passar um pouquinho no meu nariz também, porque o meu nariz ele fica muito vermelho. E eu vou passar um pouquinho aqui no cantinho externo, só para dar uma limpadinha aqui também na sombra que ficou muito baixa, tá? E aí o que sobra no pincel eu venho descendo. E a mesma coisa do outro lado. Como eu não tô com nenhuma mancha ou nenhuma espinha aqui no meio da testa, eu não vou passar, mas... Se você quiser camuflar um pouco mais sem usar muito produto, você pode inclusive passar a sua base ali no centro da testa também, e você vai puxando para as extremidades, tá? Tal qual eu estou fazendo aqui na bochecha. Tem essa opção também para quem quer usar, camuflar um pouquinho mais a pele sem usar muita base. Caiu o brilho da sombra no meu rosto. Eu estou achando lindo, eu não vou limpar antes de fazer essa pele, porque eu achei que ficou muito bom. Eu gosto de brilhar. Para o blush, eu vou fazer uma misturinha. Primeiro, eu vou passar este bronze aqui da Benefit, que é o famoso Hoola, que na verdade ele seria até para fazer um contorno, mas como eu não faço contorno, eu tenho usado ele como blush também. Então, primeiro eu vou passar ele aqui, eu pego daqui mais ou menos, aqui para minha diagonal,
E eu gosto de passar aqui também, fazendo como se fosse um C aqui no meu rosto. Não precisa fazer essa cara que eu tô fazendo, tá, gente? Isso é uma mania que eu precisava perder, mas que eu não consigo perder. Vou aproveitar aqui enquanto eu passo meu blush e pedir pra você, por favor, se inscrever no meu canal, deixa um joinha, deixa um comentário pra mim, que eu estou aí muitos anos aqui nessa luta de conseguir monetizar o meu canal. Falta pouco agora, então se você puder me ajudar, eu serei eternamente grata. E aí, como a gente tá fazendo aqui uma maquiagem de estou me sentindo rica, eu vou passar o famoso blush Orgasme da NARS, que esse na verdade é uma miniatura. Esse blush ele é muito bonito, só que ele tem muito brilho. Na verdade, eu acho inclusive que ele tem mais brilho do que cor. Então, para passar só ele, tem que passar muito para ele pigmentar. Tem que dar tipo uma chinelada assim. Então eu tenho misturado ele com o Hoola da Benefit, que eu tenho gostado bastante. E aí eu estou passando um pouquinho mais aqui na frente. Eu vou fazer um negocinho aqui no... Eu corrigi o nariz porque o meu nariz fica muito vermelho e eu vim e passei blush, né? Vai entender. O blush você também tem que esfumar, tá? Não é pra passar aqui um negocinho reto e deixar ele sentado aí que fica esquisito. Ó, eu gosto de pouco blush. Eu sei que isso pra câmera é péssimo porque... Nem parece... Agora que eu vi que aqui acho que tá manchada, né? Pra câmera isso é ruim porque nem parece que eu tô com blush, né? Mas aqui no ao vivo, pra mim, isso é suficiente. Até olho no... Eu tenho outro espelho aqui atrás da câmera que eu fico olhando pra ver como é que tá a distância. Eu vou corrigir a minha sobrancelha. Eu gosto de fazer isso meio que por último, assim. Por último batom. Mas a sobrancelha eu gosto de deixar por último. É um hábito, né? Porque principalmente se a gente for passar a base... Eu na automaquiagem eu gosto de fazer... Na automaquiagem quando eu maquio meus clientes, na verdade. Primeiro eu faço os olhos, porque tudo que tiver pra cair já cai na pele, eu consigo limpar com lencinho. Tá ótimo, né? A sobrancelha é assim. Primeiro eu faço os olhos, depois eu faço a pele. Quando a gente faz a pele, vem base, pó, etc. na sobrancelha. Então eu gosto de deixar por último, porque aí enquanto arruma a sobrancelha, a gente já dá uma limpada, né? Desses produtos que foram caindo nela. Então eu sempre pentei minha sobrancelha para baixo, eu gosto muito desse lápis de sobrancelha da Payot, e aí eu só corrijo onde eu tenho falha, porque a minha sobrancelha já é muito grossa, e depois eu penteio porque esta penteada já dá uma esfumada no lápis também, então fica mais natural. Vamos falar de batom. Eu acho que esse visual ele combina muito bem com dois extremos, ou uma boca assim bem apagada, né, que ou eu deixaria assim, só passaria um gloss, ou um batonzão vermelho. Eu vou passar o batomzão vermelho, gente, porque assim, o batom vermelho pra mim é tudo. Eu vou usar este aqui da Vult, que eu gosto bastante. Ele é a cor 81, eu acho ela muito bonita. Batom vermelho, batom escuro de forma geral, eu tenho uma grande dificuldade de passar direto na boca, porque sempre fica borrado. E aí eu uso a técnica lápis, batom, lápis. Primeiro eu pego o lápis e eu contorno a minha boca, tá vendo? Eu faço um traço assim pra fora, porque isso já meio que delimita aonde eu vou passar o batom. Agora que eu tenho um contorno, eu venho e pinto aqui dentro deste contorno. E o bom é que ele não é nem muito mate, nem muito hidratante, ele fica ali no meio termo. Aí depois eu volto com o lápis, porque às vezes nem assim eu consigo acertar. Aí com o lápis eu dou os toques finais. Inclusive eu queria dizer que a parte mais difícil de você maquiar uma outra pessoa é passar um batom vermelho. Nossa, como é difícil. Essa é a parte que a gente... Eu, pelo menos, enquanto maquiadora, começo a suar. E aí é isso, gente. Estamos finalizados. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, que assim, é uma maquiagem que você consegue fazer rápido até, principalmente pra gente ter usado produtos de tons neutros e com brilho, que são muito mais fáceis para quem tá aprendendo a se maquiar. E fica um visual lindo, dá pra gente ir numa festa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha aqui pra mim, o seu comentário, o seu like. E a gente se vê em breve. Tchau!